Jesus Cristo está assentado em seu trono. Ele é soberano em toda a terra. Mas ainda ele não é o governante maior de todo este mundo. Nós sabemos que a maior parte das nações do mundo ainda não servem a Deus. A maior parte do mundo não conhecem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Muitos deles ignoram essa mensagem. Mas chegará um tempo em que Jesus Cristo será o Senhor soberano nessa terra. E eu não estou falando de maneira espiritual, nós já sabemos que de maneira espiritual Ele é o Senhor de toda a terra. Mas Jesus Cristo estará governando de maneira literal e todas as nações da terra terão que ir até Jerusalém para adorar ao Rei, para reverenciar o Rei de toda a terra. Jesus Cristo virá a esse mundo e Ele dominará sobre todas as nações. Mas antes que isso aconteça, Jesus Cristo estará fazendo uma limpeza nos céus, estará fazendo uma limpeza na terra. Os reinos deste mundo vão cair. Os reinos literais, os governantes deste mundo serão destituídos. E Deus estará estabelecendo um novo governo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sobre Deus estar destituindo os governos deste mundo. E Ele começará essa limpeza destituindo as potestades, os principados que estão nas regiões celestiais. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Antes que o nosso Senhor Jesus Cristo estabeleça o seu reinado aqui na terra, é preciso destituir todos os príncipes, todos os governantes deste mundo. E o nosso Deus estará fazendo isso destituindo os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Nós sabemos que existem principados e potestades malignos e principados e potestades divinos. Os anjos do Senhor, que são aqueles que servem ao Senhor, são príncipes do Senhor que estão ao redor de toda a terra, guardando e protegendo e sendo conservos dos santos do Altíssimo. Agora, os espíritos malignos, que são principados e potestades das trevas, estão nas regiões celestiais, tentando destruir e prejudicar toda a criação de Deus. Existe uma batalha espiritual nos céus, e nós precisamos, queridos, compreender, discernir isso, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A maior batalha que existe é a batalha que acontece nos ares. Quando Jesus Cristo voltar a essa terra, os principados e potestades que estão nessa batalha espiritual, a parte maligna dos principados, serão destituídos. Mas olha só como existe essa batalha espiritual. Daniel capítulo 10, no versículo 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui nós vimos Daniel, ele estava ali naquele contexto da Babilônia, buscando a presença de Deus, e ele vivenciou uma batalha espiritual. O próprio livro de Efésios vai nos falar sobre essa batalha espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 12, um texto super conhecido falando sobre a armadura de Deus. Mas lê comigo o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós vemos aqui que existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual está travada nos ares. Essa mesma batalha estará sendo intensificada, e no final dos tempos nós vamos ver principados e potestades guerreando pelos reinos deste mundo. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é soberano em todas as coisas. Quando Ele voltar após o arrebatamento, para que a igreja esteja governando com Ele, Ele estará destituindo todo principado e toda potestade maligna. Agora, nós sabemos que existe essa batalha espiritual travada nos ares. O grande problema disso é que esse mundo, ele pertence aos principados e potestades do mal. Satanás é o príncipe deste mundo.
E todos aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador estão debaixo do reinado de Satanás. Olha o que diz Efésios, volta lá comigo em Efésios capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Todos aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos aqueles que não seguem a palavra de Deus, todos aqueles que são filhos da desobediência, estão debaixo do governo de Satanás. Todos aqueles que são filhos da desobediência, sobre a vida deles está um espírito maligno. Agora, olha só 1 João capítulo 5, no versículo 19. Agora o apóstolo João continua falando sobre este domínio de Satanás. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E o que significa isso? O mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo que nós conhecemos, o sistema deste mundo, a maneira em que as pessoas vivem as suas vidas, é um mundo que está sob o domínio de Satanás. O próprio Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. E todos aqueles que não seguem a palavra de Deus fazem parte desse reino maligno. Olha Colossenses capítulo 1, no versículo 13, também um texto super conhecido que diz assim: Ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que isso significa? Significa que quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você está colocando sobre si o sacrifício de Jesus. Você é transportado do reino das trevas. Você é tirado do reino de Satanás. Você é tirado desse jugo de Satanás e Deus te leva para o reino eterno, para a salvação. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Então, queridos, quem não recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador está sob o domínio de Satanás. Os reinos deste mundo são reinos que pertencem a Satanás. Agora, não me entenda mal, queridos. O nosso Deus é o soberano de toda a terra. Mas como o próprio Satanás falou a Jesus na tentação, ele ofereceu a Jesus ali os reinos do mundo, dizendo assim: esses reinos eu posso te dar, se isso você fizer, porque os reinos do mundo foram me dados. Em Gênesis capítulo 1, Deus dá ao homem o domínio de toda a terra. O homem decide pecar, o homem decide se desviar dos caminhos do Senhor. E por causa do pecado, os reinos do mundo foram entregues a Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. Só que o nosso Deus voltará para essa terra em sua vinda, voltará com seus santos em poder e glória para restaurar todas as coisas e trazer de volta o reino para as mãos do próprio Jesus e também para as mãos de sua igreja. Agora, olha só o que diz Mateus capítulo 24, os versículos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Quais são esses poderes do céu? Os poderes dos céus, os principados e as potestades serão abalados, serão retirados dessas posições espirituais de governo. Por quê? Porque um novo reino se aproxima. No momento em que Jesus Cristo voltar a essa terra, os principados e potestades serão abalados. As catástrofes que vão acontecer no grande e terrível dia do Senhor também é por causa da queda dos principados e potestades. Os poderes dos céus serão abalados. Olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então Jesus Cristo volta a essa terra para quê? Para governar sobre as nações. Ele voltará com poder e glória e todos esses principados e potestades malignos serão destituídos de suas posições de governo. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler dos versículos 7 ao 12 e aqui nós vemos parte dessa batalha que vai acontecer no céu. Diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então vai acontecer essa batalha nos céus. Os anjos do Senhor estarão pelejando, estarão lutando contra principados e potestades nas regiões celestiais, e Satanás, ele será expulso. Os principados serão expulsos de suas posições de governo e serão lançados para essa terra antes de serem julgados. Deus, antes de estabelecer o seu governo aqui na terra, ele estará destituindo esses principados e essas potestades. Vai lá comigo agora em Lucas. Lucas capítulo 21, dos versículos 25 ao 27, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Jesus Cristo estará vindo a essa terra abalar os poderes dos céus. Principados e potestades serão removidos de suas posições de governo. Eu não sei se você sabe disso, queridos, mas o reino maligno, o reino de Satanás, é extremamente organizado. Existem as hostes, existem os governos, as potestades, os principados. Como eu li no início do vídeo, Daniel estava ali pelejando espiritualmente e aconteceu ali lutas entre principados e potestades naquela época. No final dos tempos vai estar acontecendo a mesma coisa. Vai acontecer a ira de Deus, e um dos motivos dessas catástrofes é a queda de principados e potestades. Agora vai comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 diz assim, versículo 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. E nós vemos que os príncipes no céu também estarão fazendo festa. Olha o versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Agora olha só o versículo 18. Na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Jesus Cristo virá a essa terra para assumir os governos das nações. Antes dele julgar, as nações, o reino humano, o reino físico, ele vai julgar primeiramente, ele vai estar destituindo primeiramente todos os governos espirituais. Aqui nós vimos a sétima e a última trombeta tocando. Essa trombeta é o alarido, é o anúncio do retorno de Jesus para essa terra. Jesus Cristo virá a essa terra e ele estará destituindo todos esses principados e potestades malignos. Ele tira primeiro todos os principados e potestades malignos. Ele limpa as regiões celestiais primeiro, para depois julgar os príncipes e os governos dessa terra. É por isso que o texto diz que quando toca a trombeta, o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Deus fará uma limpeza nas regiões celestiais.
E todos aqueles que forem servos do Senhor neste tempo, todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, vão estar reinando com Cristo neste tempo. Agora vai lá comigo em Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Esses dois versículos é um baita de um resumão, porque primeiro ele fala sobre, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Se levantará Miguel, para quê que Miguel se levantará? Para fazer uma limpeza nas regiões celestiais. Jesus Cristo estará assumindo as nações nessa terra, mas assim como acontecia nas guerras, nas batalhas antigas, antes de um reino ser estabelecido em um território, era preciso destituir o reino anterior. Então, Miguel, como vários príncipes do Senhor, como vários anjos vão estar trabalhando para o Senhor, vão estar destituindo, fazendo uma limpeza nas regiões celestiais para que não haja mais nenhum tipo de influência maligna, nenhum tipo de influência de Satanás sobre as nações no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de estabelecer o reino dele, o reino de paz e de justiça aqui nessa terra, o nosso Deus estará limpando as regiões celestiais. E como o próprio texto diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E o nosso Senhor Jesus Cristo estará estabelecendo o seu reino aqui na terra. E ele espera que eu e você estejamos nos preparando em oração e em meditação na palavra, caminhando em justiça, obedecendo a palavra de Deus, para que naquele grande dia nós possamos fazer parte deste governo e deste reino maravilhoso. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia, eu quero te agradecer você que me acompanha aqui nos vídeos diários, nos vídeos que eu gravo aqui diariamente no canal. Muito obrigado pela sua incrível companhia, você que se preocupa em deixar o seu like, você que deixa o comentário, e até você mesmo que não deixa nem like nem comentário, mas está assistindo aqui todos os dias. Obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.